Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do quarto episódio de Falcão e o Soldado Invernal, que eu achei o melhor episódio até agora. Eu não fiz vídeo a respeito do episódio passado, porque eu realmente não tive tempo, eu tive uma semana muito corrida, com muitas coisas diferentes e inclusive novidades aqui pro canal que eu tô tentando trazer pra vocês, então eu acabei não fazendo. Foi um dia muito corrido, principalmente na sexta-feira, que o episódio passado foi lançado, e hoje mesmo eu queria lançar um pouquinho mais cedo, só que eu tive várias reuniões aí no decorrer do dia e acabou a energia aqui no prédio que eu moro. Eles até avisaram com antecedência, mas eu demorei pra conseguir assistir o episódio, então só explicando pra vocês porque eu acabei demorando um pouquinho pra trazer esse vídeo. Mas de qualquer forma, vamos falar a respeito do quarto episódio, que se chama O Mundo Inteiro Está Vendo. Então, vamos lá! Pessoal, eu queria só pedir pra vocês, se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, eu tô tentando chegar a 10 mil seguidores no Instagram, até pra liberar algumas opções diferentes, que só são liberadas quando você bate essa marca de 10 mil, então se vocês puderem me seguir por lá, eu tô sempre postando novidades que acontecem lá nos stories, e inclusive no meu feed, e quando eu bater essa marca de 10 mil, eu vou fazer um negócio bem legal pra vocês, eu vou anunciar quando eu atingir essa marca. Então, entrando de cabeça no episódio, só lembrando, a gente termina o episódio anterior vendo, né, que as Dora Milaje estão atrás do Barão Zemo. É um momento muito legal no episódio, né, depois de tudo que acontece, um episódio recheado de grandes acontecimentos, a gente vê que as Dora Milaje, né, que são do reino de Wakanda, estão lá pra resgatar, né, pra prender de volta ou até pra matar o Barão Zemo. A gente não sabe exatamente o que elas pretendem fazer, só que elas estão em nome, obviamente, do reino de Wakanda. É interessante porque a gente não sabe nada a respeito do que acontece com o Pantera Negra ainda, eles ainda não entraram em detalhes a respeito disso, até porque a Marvel, eu acho que ainda não tá nem 100% decidida a respeito do que fazer a respeito desse personagem, né, depois do falecimento, infelizmente, do Chadwick Boseman. Mas a gente vê que as Dora Milaje dão 8 horas, né, pro Bucky e pro Falcão entregarem o Barão Zemo pra elas, senão elas vão entrar arregaçando, né, vão acabar com eles. A gente vê isso acontecendo no decorrer do episódio, a gente vê que elas são realmente muito fortes. E eu devo admitir que eu ainda não consegui gostar muito da Karli Morgenthau, né, que é a vilã da série. Eu sei que o ponto dela é justamente ela ser meio dividida. O Sam Wilson, inclusive, deu razão pra ela nas ações que ela tá tendo. Ele disse que ela tá seguindo um caminho errado, mas ele não tirou a razão dela querer seguir um caminho um pouquinho diferente. Obviamente ele não apoia os atos terroristas e etc. Só que eu não consigo gostar, a menina não tem muito carisma. Eu achei uma das vilãs mais fracas até agora dentro do universo Marvel. E eu sei que ela tá dividindo, né, com o Barão Zemo e também com o próprio Capitão América, né, a função de vilão da série. E quando eu falo do Capitão América, obviamente eu tô falando do John Walker, né, não do Steve Rogers. E mesmo que até esse episódio 4 ele não tivesse cometido nenhum ato grosseiro, nada nesse sentido, obviamente a série tava tratando ele como se ele fosse uma figura vilanesca, né? O próprio jeito que ele é filmado, muitas vezes, o próprio jeito que ele conquistou o escudo, né? O Sam Wilson doou o escudo pro Smithsonian e o governo americano tomou o escudo e deu pro John Walker, né? Todo o desenvolvimento dele na série é pra ser um vilão. Ele, inclusive, fala várias vezes do Afeganistão, que eles fizeram coisas muito erradas, que ele não foi um herói pra merecer aquelas medalhas. Mas eu só queria dizer isso, tanto a Karli, né? A Karli Morgenthau, quanto os Flag Smashers, né? Que é o grupinho dela ali. Eu achei que são vilões péssimos pra essa série. Eu achei que eles iam durar um pouquinho menos, talvez o Barão Zemo fosse se tornar o vilão grande ali do final da temporada, talvez isso ainda aconteça no episódio 5 e no episódio 6, mas esse núcleo dos vilões eu achei muito fracos, apesar deles explorarem um conceito muito interessante no universo Marvel, que depois do estalo, né, muitas pessoas estavam falando, pô, a Marvel matou todo mundo, né, no final de Guerra Infinita e trouxe todo mundo de volta, só que muitas pessoas estavam ignorando justamente as consequências desse retorno, não só dos heróis, como também das pessoas, né, como 4 bilhões de pessoas retornando do dia pra noite. E a gente já viu WandaVision explorando isso também, principalmente com a personagem da Monica Rambeau. A gente vê a relação dela com os agentes ali que continuaram na atividade nesses 5 anos que ela ficou sumida, né? E agora a gente tá vendo isso sendo explorado muito mais a fundo, através da figura do Sam Wilson, através dos acontecimentos todos aí que a gente tá vendo, inclusive os Flag Smashers, que preferiam o mundo antes do retorno das pessoas. A gente começa a entender o que aconteceu. Muitas pessoas, por exemplo, que desapareceram, deixaram a casa vazia, deixaram os negócios, e as pessoas que não tinham muita coisa acabaram subindo, né, de nível de vida, acabaram conquistando uma vida melhor.
e quando essas pessoas retornaram, né, quando essa metade retornou, elas tomaram de volta através dessas agências governamentais e essas pessoas acabaram caindo na pobreza novamente. Então é compreensível essa ira das pessoas, só que não faz sentido, eu não acho nem que o Sam Wilson deveria estar defendendo a Carly Morgenthau de forma alguma, porque as pessoas retornaram, ela deveria estar feliz que 4 bilhões de pessoas não tinham morrido de fato, ao invés de criar um grupo ali terrorista para tentar combater essas pessoas. Não faz muito sentido, porque a menos que o plano dela seja matar a metade da população, eles não têm como retornar àquela situação que eles tinham depois do estalo do Thanos. Mas a forma com que a série conseguiu abordar esse assunto foi muito legal. Eles estão conseguindo abordar de uma forma muito inteligente as consequências do estalo e contradizendo todo mundo que falou que, pô, mas não vai ter consequência nenhuma, o estalo no Guerra Infinita não vai dar em nada. A gente tá vendo que mesmo que os heróis tenham retornado, alguns heróis morreram no caminho e não retornaram, né, como é o caso da Viúva Negra, e agora a gente tá vendo que muitas consequências foram trazidas, né, decorrente desse acontecimento. E o Barão Zemo do Daniel Brühl continua roubando a cena, né, nesse quarto episódio. A gente vê ele convencendo as crianças ali a contarem as coisas pra eles. A gente vê ele finalmente manipulando ali os heróis, né? A gente vê ele manipulando tanto o Sam quanto o Bucky, porque ele consegue uma informação muito importante que os outros dois personagens não conseguem. E a gente vê na luta contra as Dora Milaje, né, de Wakanda, que ele consegue jogar um contra o outro, né? Tem 3 grupos diferentes. Tem as Dora Milaje, tem o Falcão e o Soldado Invernal, e tem também o John Walker e o Lamar Hoskins, e eles acabam fazendo quase que uma luta tripla, enquanto o Barão Zemo simplesmente pega as coisas dele e vai embora. Então o Barão Zemo tá muito esperto. Eu ainda não acho que soltar o Barão Zemo foi uma ideia muito inteligente. Eu acho que tem muitas outras formas deles conseguirem identificar onde tá esse grupo terrorista do que soltando um vilão que é mais perigoso até do que esses terroristas que estão aí fazendo algumas atrocidades ao redor do mundo. Eu acho que uma coisa não justifica a outra. Nesse ponto eu concordo completamente com as Dora Milaje, porque elas não estão a favor das atitudes, né, do Bucky, principalmente do Bucky, porque o Sam não concordou no começo, mas depois ele acabou concordando sim com o fato deles terem soltado o Barão Zemo. Mas tudo isso é secundário nesse episódio. Qual é o ponto principal desse episódio? Agora, finalmente, a gente tem um segundo Capitão América também super soldado. Porque tem uma cena, né, que eles estão perseguindo a Carly Morgenthau e eles acabam acertando um tiro nela e ela derruba os soros. Eu acho que ela tem 12 soros ainda, dos 20 que ela conseguiu no episódio anterior, né, que a gente descobriu que ela tinha 20 soros, ela já usou 8, ela tinha 12 ainda. E eles derrubam no chão e a gente vê que o Barão Zemo vai lá e pisa em todos, só que ele esqueceu um que tava ali no cantinho. E o Capitão América, né, o John Walker, pega o soro. A gente não vê ele utilizando o soro, mas a gente vê que ele tá com superpoderes do Capitão América. Os superpoderes, entre aspas, né, ele só tá muito mais forte, obviamente, como um super soldado. Ele joga o escudo entra com tudo na parede. Então agora a gente vai ver as ramificações disso tudo, porque ele claramente está tendo uma virada vilanesca no decorrer desse último episódio, e ele termina inclusive matando outro super soldado, né, outro ser super poderoso, com o escudo do Capitão América, o que tornou uma imagem sensacional dele parado com o escudo sangrento, né, e todo mundo em volta filmando, inclusive a Carly Morgenthau, que estava no meio da população ali, escapa porque ela ficou até com medo da atitude do John Walker naquele momento. E ele fez isso justamente porque o amigo dele, o Lamar Hoskins, tinha acabado de morrer. Então é uma atitude lamentável, né, que o John Walker teve, só que o amigo dele tinha acabado de morrer. Mas a gente ainda não sabe qual vai ser a receptividade dessas imagens ao redor do mundo, porque o amigo dele justamente tinha acabado de morrer. Como que eles vão explicar nos Estados Unidos, né, isso que aconteceu? Vai ser uma explicação bem fácil. Muitas pessoas com certeza vão defender a atitude dele, porque vão falar que ele estava vingando a morte do próprio amigo. Mas a imagem é realmente muito forte, né, dele com o escudo do Capitão América, que é o símbolo. Inclusive a irmã do Sam Wilson fala em um determinado momento: se os Estados Unidos não ligam pra mim, por que que eu vou ligar pro mascote deles, que é justamente o Capitão América? Eu achei uma frase sensacional. E eu acho que essa série, assim como WandaVision, tá conseguindo explorar muitas temáticas que ainda estavam inexploradas nesse universo Marvel. A gente tá vendo as pessoas passando dificuldade financeira, que num mundo que o Tony Stark, né, é o principal personagem, a gente nunca tinha visto nada do tipo. E a única coisa que eu achei que faltou talvez um pouco de coragem, né, seja pro Disney Plus, seja pra Marvel, faltou um pouquinho de coragem em mostrar a cena, né, final do John Walker realmente matando o cara lá com o escudo, porque ele é um super soldado. Eu acho que ele não devia nem ter dado 2, 3 porradas como ele deu. Eu acho que deveria ter sido uma porrada só, porque ele é um super soldado com um escudo bem afiado ali na lateral.
então não fez nem tanto sentido ele ficar dando várias porradas assim. Eu entendo que, cinematograficamente falando, os espectadores em volta precisariam de um motivo para começar a filmar, então a maioria das pessoas deve ter começado a filmar depois que ele deu a primeira escudada ali no cara, mas as outras acabaram sendo completamente desnecessárias. Mas agora eu diria que depois de 4 episódios, a gente tem mais 2 episódios pela frente, finalmente o tabuleiro tá montado para os episódios finais. Como eu disse, essa série, assim como WandaVision, seguiu muito bem a estrutura dos 3 atos. A gente vê o começo nos 2 primeiros episódios, agora a gente tá vendo o desenvolvimento dos assuntos e agora tá tudo pronto pra gente ter o terceiro ato, né, o ato final. A gente tem o John Walker, que acabou de perder o melhor amigo dele, o Hoskins, né, que ajuda ele em tudo, é quase que o Bucky, né, ou o Sam Wilson eram pro Capitão América. E a gente viu também a Carly perdendo uma pessoa, perdendo um cara que era muito querido a ela. Então a gente tá vendo tudo montado pra ter um final bastante épico. Eu acho que agora, se a gente pegar que são 2 episódios de 40 minutos, a gente vai ver praticamente um filme com os acontecimentos a partir desse episódio. E como eu classificaria esse 4º episódio? Eu diria que é o melhor episódio até agora. Não tão de longe, eu acho que a qualidade tá se mantendo bastante. Eu acho que o primeiro foi uma introdução bem burocrática, bem devagarzinha, mas o segundo, o terceiro e o quarto agora eu achei que são bem superiores. O primeiro episódio tem uma cena de ação muito boa. Esse filme aqui não tem nenhuma grande cena de ação, tem a cena de luta, que é bem legal, mas não é uma cena muito épica como outras que a gente já viu no decorrer dessa série, mas eu acho que eles economizaram um pouquinho no 4º episódio, justamente porque os próximos vão ser bastante épicos. E como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam desse 4º episódio da série O Falcão e o Soldado Invernal. E como eu pedi no começo do vídeo, se vocês conseguirem, entrem pelo link que eu coloquei aqui abaixo e me sigam lá no Instagram, que eu tô tentando atingir a marca de 10 mil seguidores. Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.